AlfaCast, o podcast semanal da Alfa Educação. Apresentação, Professor Trindade. Mais um AlfaCast, Professor Trindade, trazendo novidades, trazendo notícias, trazendo assuntos de interesse para toda a nossa comunidade acadêmica. Hoje, dando sequência em todo o tema da atualidade, que é democracia, eleições, o que vem pelo futuro do Brasil, trazemos mais uma pessoa de destaque e renome. É uma pessoa que está já há muito tempo na área acadêmica, é uma pessoa que já esteve conosco aqui na Unialfa durante alguns anos, à frente inclusive de coordenação de curso. É uma pessoa muito próxima a nós, muito querida por todos, e que se lançou na política e está já há algum tempo galgando melhoria para o nosso estado de Goiás e melhoria para todo cidadão que mora aqui conosco. Estou falando do professor Júlio Pascoal, que é economista, mestre em desenvolvimento econômico e tem defendido aí lutas grandes e apoiado projetos de leis referente à taxa Selic, referente à reforma tributária, referente a desenvolvimento de PIB, referente a faturamento do PIB Goiás, incremento e melhoria de condições de trabalho para a área da educação. Nós vamos falar de tudo isso um pouco, mas antes de mais nada, Júlio, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado por ter aceito o convite. Você está se lançando a candidato. Quero que você conte um pouquinho dessa tua experiência também, como é que está sendo essa sua candidatura. Mas paro de falar um pouco, deixa você falar, porque senão eu falo a tarde inteira. Professor é uma desgraça, né? A gente fala demais. Então, muito bem-vindo, Júlio. Tá, um prazer enorme voltar à Alfa, uma universidade que eu julgo das mais importantes do estado de Goiás, uma universidade muito boa na área de negócio, com grandes profissionais e que saem daqui e vão para grandes empresas. Então fico muito feliz de poder voltar. Sempre que chego aqui é como se eu estivesse aqui na coordenação do curso de economia, de contábeis, conversando agora com o Murilo e com outras pessoas, me lembrando, né, dos vários Alfa Tour que fiz, né, que participei, quando a gente conseguiu trazer novamente o curso de economia de volta, né? Chegamos aqui com 8 alunos e saímos com 140. Então foi um período muito rico para mim em termos de academia e que eu fiz grandes amizades no grupo. O que me possibilitou depois ir para a Adial Brasil, né? Estar lá nessa discussão com a Democrativa, da questão da taxa Selic, da melhora da economia do país, a questão da melhora do ICMS, né? Para a gente colocar como alternativa a própria reforma tributária, uma vez que tanto a PEC 4519 quanto a PEC 110, elas não criam condições para que, de fato, o nosso estado e os estados fora do eixo Rio-São Paulo, Rio Grande do Sul, possam continuar desenvolvendo. Então, a Unialfa, a Band, a Adial Brasil, o Democrativa, para mim, é uma grande escola, né, e que me permite, inclusive, colocar o nome para uma disputa a deputado federal, sendo um defensor nato dos incentivos e benefícios fiscais, uma vez que nós não temos no Brasil, desde a década de 80, uma política nacional de desenvolvimento que, de fato, possa levar o país a ter ganhos, como tivemos, de 30 até os anos 80. Então, Deixa é o nosso eu papel já aí. Começar o meu papel de entrevistador chato, que vai interrompendo e cortando, e já atropelando mas assim algumas que é bom, coisas. Né? Por isso que é podcast, não é? Já vamos atropelando algumas coisas. Você nasceu em Goiás? Nasci em Catalão. Catalão. Né? Sou de Catalão. Meu pai e meu tio são duas figuras que militaram politicamente. E graças a Deus, sem nenhuma mácula. Então, quando se fala em Pascoal em Goiás, se fala em políticos que não se lamearam. Então, a gente tem um grande legado, e em cima desse legado, eu tive outras disputas e não ganhei, justamente por não me sucumbir a uma série de situações que é normal hoje no meio político, como negócio, e eu não faço da política negócio, eu troco voto por trabalho, eu gosto de ser presente, de buscar
estar no município, entender a economia do município para poder ajudar, né? E a gente vai um pouco além, viu, Trindade, daquilo que normalmente um deputado tem feito no nosso estado, que é meramente colocar emendas. Eu sou um candidato que tem vários projetos. Tem projeto na área da saúde, na área do desenvolvimento econômico, do emprego, na área da habitação, na área da educação. Então, assim, a gente vem para fazer realmente a diferença. Vamos começar conhecendo um pouco mais das tuas propostas e deixar que o pessoal que está nos assistindo e nos ouvindo também tenha esse conhecimento. Você é um economista, teu olhar como político é um olhar econômico da situação do país, mas obviamente é um olhar social, um olhar humano, e aí a gente percebe logo de cara a tua afinidade com a área da educação. Quais são as tuas propostas para a área da educação? Então, aí dentro da própria economia, porque a economia é uma ciência social, né, e não uma ciência exata, então ela tem esse olhar tanto pelo econômico quanto social. Na área da educação, eu vejo o seguinte, quando a Constituição Federal de 88 determinou que 25% dos recursos da União, dos estados e dos municípios fossem gastos com educação, eu imaginei que nós dessemos um salto qualitativo. Passado aí mais de 30 anos, o que eu percebo é que nós demos um salto quantitativo na educação no Brasil. E perdemos muito para países que nós estávamos juntos e ficamos bem atrás. Se for olhar a PISA, a própria China olhar... é um exemplo, né? Então, o que é o nosso projeto? Quando se destinou 25% para a educação, deixou aberto. E quando se deixa aberto, fica a cargo de cada gestor fazer essa distribuição dos recursos. E o que nós percebemos ao longo desses mais de 30 anos? Que houve uma priorização para onde você põe a placa, onde você faz uma propaganda de você mesmo. Então, a educação ela foi priorizada no que tange a construir escolas, construir universidades, comprar e montar laboratórios, etc. Mas educação não faz só com isso, né? Então, nós elegemos 5 pilares: ensino, pesquisa, capacitação continuada, valorização salarial do professor e a infraestrutura. Na tua propaganda de TV, isso você deixa muito forte 2 desses pilares, que é a valorização do professor e a capacitação continuada. Por que principalmente a valorização do professor? Porque as escolas privadas, elas tendem a ter professores com mais tempo para dedicação exclusiva ao ensino. Com isso, eles conseguem trabalhar novas metodologias, ter um planejamento melhor, ter uma fundamentação melhor, e a gente vê esse resultado quando chega na hora do vestibular. Porque o que acontece hoje no Brasil para chegar no que eu estou propondo? O aluno de baixa renda, ele entra no Fundamental 1 na escola pública municipal, ele vem para o Fundamental 2 na escola pública estadual, ele faz o ensino médio também, e quando chega a hora do vestibular, que o coroamento dele seria ir para a universidade pública, como ele não consegue competir com esse aluno da escola privada, ele vai para as escolas privadas. E normalmente o filho do rico ou da pessoa mais abastada acaba pegando essa vaga nas universidades públicas. Não quer dizer que não entre nenhum de baixa renda. Entra, mas a maioria são pessoas que vieram da escola privada, né? Então aí tem essa quebra. E aí entra o Estado para poder bancar esse aluno e criar essa condição, ele tem que criar a bolsa universitária, né? E nem sempre a bolsa cobre o tamanho do custo. Então, muitos se perdem nesse caminho. Então, de 1.000 que entra, vai formar 20, né? Então, qual que é o nosso projeto? É delimitar esses 25% através de uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, onde esses 25% recairia sobre esses 5 pilares, né? E aí, no médio e no longo prazo, principalmente em função da capacitação continuada e da valorização salarial, nós recuperaríamos a renda perdida pelo professor ao longo do tempo, e isso aí poderia fazer com que ele pudesse passar a dedicar 100% do seu tempo para a educação, e não ter que vender empadinha, fazer pano de prato, entendeu? Porque hoje
Você vê, o presidente... Tem professor hoje que é até motorista de Uber nas horas vagas. Não desmerecendo a categoria dos motoristas, porque aguentar trânsito não é fácil, mas está totalmente desvinculado da carreira que ele escolheu originalmente, que é ser um educador. E o presidente Jair Bolsonaro foi sensível nesse ponto, porque ele instituiu o piso de R$ 3.855. Quantos dos 5.500 municípios no Brasil, quantos cumpriram essa determinação do presidente? Isso aí deu um quebra-pau danado, porque né? ninguém cumpriu e alega que não então, consegue. Isso demonstra o quê? Que, por isso a gente explica a queda dos cursos de pedagogia enquanto formação de professores. Nós temos muitos professores de outras profissões, como é o nosso caso. Até as licenciaturas caíram todas, né? Então, com esse projeto nosso, a gente pensa o quê? Recuperando a renda do professor e criando as condições para ele voltar a planejar, a criar novas metodologias, a estudar e a melhorar a própria didática dentro de sala de aula, ele pode auxiliar os alunos, principalmente da escola pública, com a outra formação, para que ele possa, lá na frente, disputar, se não de igual para igual, mas com uma condição que possa entrar mais alunos da escola pública nas universidades públicas. Esse seria Para a gente entender e talvez fechar um pouco desse primeiro bloquinho sobre educação, no teu projeto, como está encaixado o ensino técnico? Pois é, aí tá. Na medida que a gente vai destinar recursos para o ensino, para pesquisa, capacitação, valorização, a gente defende o ensino integral com formação técnica, como tinha no passado. Hoje se pensa no integral, sem a formação técnica, apenas para a criança ter uma aula de reforço, ou ter alimentação, ficar na sala de aula, que são as escolas de tempo integral que o Estado tem. No nosso projeto, é você também priorizar o ensino técnico para que, quando o aluno chegar no ensino final do ensino médio, ele possa ter uma profissão, ou de torneiro mecânico, ou de marceneiro, ou de serralheiro, ou na área de informática, que hoje demanda bem, para que ele possa, inclusive, ter uma fonte de renda para pagar o seu curso. Até então, algumas outras áreas que são notoriamente demandadas para ter ensino técnico. Vou dar o exemplo do técnico em contabilidade, que no passado era muito forte, deixou de ter e agora tem uma demanda por isso. Tinha muitos técnicos de contabilidade que eram grandes profissionais, né? Então, assim, a gente defende esse realinhamento aí da educação no Brasil. Quer dizer, a priorização da capacitação, da valorização salarial, mas também da inserção, novamente, dos cursos técnicos dentro do contexto da formação educacional. Eu, na minha leitura, Júlio, eu não desassocio a PIB de educação. Para mim, isso tem uma relação causa e efeito, às vezes não tão transparente, não tão visível, mas tem uma correlação muito forte. E um dos seus projetos também é um projeto de estimulação ao crescimento do PIB do Estado de Goiás. Exatamente. Conta pra gente, eu andei lendo um pouco, confesso que falei, nossa, isso aqui tá demais, eu vou precisar perguntar para ele o que ele tá pensando. Mas conta pra gente qual é a tua ideia e como é que você tá vendo isso. Pois é, nós temos... Só para explicar para quem está nos vendo também que não é do mundo da economia, PIB é o que se gera de valor e riqueza... Nos três setores, Nos três setores. Agricultura, pecuária, construção civil, indústria e setor de serviços. Beleza. Então, estamos falando de deixar o Estado mais rico. Como é que a gente vai conseguir fazer isso? Esse projeto nasceu até porque, como a gente tem uma defesa forte dos incentivos fiscais, e principalmente na academia, há uma crítica grande aos incentivos ou benefícios em cima de uma concentração que de fato existe num primeiro momento, né? Então, como amante aí do desenvolvimento regional, eu venho fazendo um estudo nesse sentido para poder mostrar a importância dos incentivos dentro do âmbito do desenvolvimento regional. Então vamos pegar Goiás como exemplo. Goiás tem 246 municípios. Desses 246, Trindade, só 10 representam 66% do que nós chamamos de PIB. Pela ordem, Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, Rio Verde, Catalão, Jataí, Mineiros, Itumbiara e Lusiânia.
um município apenas de uma das regiões mais populosas do estado, que é a região do entorno Caldas do Distrito não tá Federal. nessa lista. Não. É um hub em termos de turismo, mas não está. E geração ainda, de valor e riqueza, ainda não está lá. Então, o que nós estamos pensando para poder criar uma condição de aumentar a arrecadação, interiorizar o investimento, descentralizar a riqueza e, ao mesmo tempo, proporcionar um desenvolvimento para os municípios. Então, nós vamos pensar aqui, os incentivos fiscais ou benefícios, na implantação ele concentra, na expansão há uma tendência da empresa ficar próxima aonde está a matriz. Aonde vem o desenvolvimento? Na integração. Então, o que nós defendemos já aproveitando o ProGoiás, tá? Porque o ProGoiás substituiu o Produzir, e a diferença do Produzir para o ProGoiás é que o Produzir era um incentivo financeiro e o ProGoiás é um crédito outorgado nas operações interestaduais e uma redução na base de cálculo nas operações internas. Então, esse projeto de desenvolvimento econômico, eu quero apresentá-lo para o Brasil. Mas como Goiás, nós já temos um programa de desenvolvimento, que é o ProGoiás, então, no caso do ProGoiás, o que nós precisamos fazer? Colocar um item na lei, um aditivo na lei, dizendo da seguinte forma: a empresa matriz, independente do segmento, que trouxer o seu fornecedor para o entorno industrial, ela terá um benefício de X%, né, dentro do ProGoiás. Se nós imaginarmos que as que estão no ProGoiás, elas têm 65% de crédito outorgado, nós podemos passar para essa empresa que trouxe o seu fornecedor para 73%, que era o 73% do Produzir. Isso independentemente se está num distrito industrial, se independente. Porque, vamos pegar um exemplo aqui de Catalão. A HPE, que é a Mitsubishi, ela está em Catalão. Em Goiandira, está a 11 quilômetros de Catalão. Lá do distrito industrial de Catalão, você vê Goiandira. Vê Cumari. Aí, quer dizer, boa parte dos trabalhadores mora em Goiandira. A grande maioria mora na região. Só que são cidades dormitórios. Então, se a HPE, por exemplo, ela traz um fornecedor dela e coloca, por exemplo, em Goiandira, o que vai acontecer na economia de Goiandira? Ele vai melhorar o índice de participação do município no ICMS, porque você vai agregar valor, né? Vai melhorar a apropriação local do ICMS, porque arrecada, vem para Goiânia e depois devolve de acordo com o índice, aonde você tem uma movimentação econômica proveniente da indústria, esse índice melhora, sai de 0 a qualquer coisa para 1 ponto qualquer coisa, certo? Então você melhora a apropriação do ICMS. Aonde você tem uma indústria, você fortalece tanto o setor primário, através do agro, como o setor terciário, melhorando o setor de serviço, porque onde tem uma indústria tem que ter uma escola, tem que ter um restaurante, tem que ter um posto de gasolina, tem que ter um hotel, um hospital, então você movimenta a economia. Então, vamos lá, melhora o índice de participação do município do ICMS, melhora a apropriação local do ICMS, melhora a apropriação do ISS, certo? Descentraliza a riqueza e interioriza. Então, fazendo isso, o que nós vamos fazer? Se nós temos hoje 10 municípios que representam 66% do PIB, nós podemos, em 4 anos, ter 50%. Com isso, nós vamos melhorar a arrecadação sem aumentar o imposto, que é o principal, e gerar mais investimento e mais empregos nesses municípios. E aí eu consigo melhorar a distribuição de renda. Não tem nem dúvida. Que é um dos grandes problemas nossos em Goiás. A distribuição de renda, a gente tem uma boa distribuição, não é ideal, mas pode ser melhor. Pode ser melhor. E esse tipo de ação acaba melhorando porque eu estou tendo salários mais e o que é importante? Equiparáveis. A gente não tem não é o governo que vai fazer, é o setor privado que vai fazer. A política pública foi criada, que garante o benefício fiscal. Então é a empresa matriz que está com seu fornecedor em São Paulo, fora, trazer esse fornecedor para cá, certo? Para ele vai diminuir o custo operacional, ele vai ter um ganho em termos tributários, porque melhora o benefício dele, até porque, e é bom que se diga, a gente precisa falar isso, porque o governo não fala isso, o governo atual aumentou muito os programas sociais.
Quem que banca os programas sociais? As empresas que têm os benefícios fiscais, seja do Produzir, do Fomentar ou do ProGoiás, porque quem tem 65 devolve 15 para o Protege, né? E o Protege banca as mães de Goiás, a não sei mais que, não sei mais que, não sei mais que. Então, é importante dizer que o setor empresarial, ele não só participa da geração de emprego, da geração de renda, mas também propicia para os governos que tenham programas sociais importantes, inclusivos como o próprio Mães de Goiás, que é o caso aqui do nosso governo. Hoje a gente vê no Estado, e aí eu estou sempre pensando o Estado, já que a tua candidatura está para deputado federal, exatamente. Vai nos representar e deve, se tudo correr muito bem, nos representar lá em Brasília. Eu olho para Goiás com uma grande vocação para agronegócio, mas a indústria vem crescendo bastante. Todos esses planos de crescimento de PIB, eles afetam os dois setores, tanto o agronegócio quanto a indústria. Como este planejamento de expansão, de captação de novos investimentos está atrelado a um programa de isenção fiscal também para os dois grandes setores e as duas grandes vocações nossas? Eles estão, por quê? Eu até tenho discutido isso muito com os produtores de soja. Na minha região tem muitos sojicultores. Aliás, daqui a pouco nós vamos falar do milho que está começando a bombar aqui também. Mas eu digo assim, de qualquer forma, a soja, a própria cana-de-açúcar, né? O algodão que nós já tivemos aqui em Acreúna e tantas outras cultivares. No sul, lá de Mineiros, tá voltando até algodão. Outro dia eu estava rodando por lá e eu vi algodão bastante ali. São terras que favorecem, né? E o próprio clima. Então, o que acontece? Nós só vamos dar um passo à frente se nós partirmos para a industrialização. Eu discuto muito com o pessoal de Ipameri e antes da Caramuru ir para Ipameri para montar a fábrica de biodiesel, o ex-prefeito Jânio Carneiro, eu dizia para ele, cara, não adianta nada você ter aqui uma produção muito grande de soja ou uma produção, uma criação de frango, no caso do frango, para abastecer a Friato em Pires do Rio, e no caso da soja, para poder abastecer ou a Comigo, ou a Granol, ou outra empresa, tá? Se não fica nada aqui, porque o que nós temos dentro da produção agropecuária para, inclusive, estimular a indústria? O que normalmente é combatido no meio comercial, em determinados setores, que é a substituição tributária, para o meio empresarial, para o meio industrial é importante. Por quê? O produtor que produz a soja ou que cria o gado, no caso do gado, que abate em Goiás, ou a soja que você leva para o complexo agroindustrial em qualquer cidade dentro do estado, o produtor fica isento. O substituto tributário dele é a indústria. Por que ele é o substituto? Porque ele uns aplicam o Produzir, outros aplicam o Fomentar, porque não migraram, e outros aplicam o ProGoiás. Então, a industrialização, você já tem um incentivo para compensar aquela fase da substituição. Então, quando você só produz as oleaginosas ou só cria o gado, né, ou só tira o leite e não agrega, o seu município é pobre, porque não fica ali a arrecadação. Então, o que eu tenho dito porque nós temos uma região lá em Catalão que chama Santo Antônio do Rio Verde, que é onde se tem toda a produção de oleaginosas dentro do município. E é um município, é um distrito que tem 10 mil habitantes, mas que falta tudo. Por quê? Porque só tem produção. Então, seja lá, ou em Rio Verde, ou em qualquer lugar, só produzir não basta. Nós temos que caminhar para a industrialização, que seria o complexo agroindustrial. Então, nós só vamos melhorar a economia de um distrito, de um município ou de um estado, se nós caminharmos para o processo de industrialização. Se for no campo, é a agroindústria. Se for na cidade, é a indústria, né? De qualquer forma, ou o complexo agroindustrial ou a indústria, ela que dá, vamos dizer, é a força motriz do desenvolvimento, porque qualifica a agricultura, a pecuária e a mineração e fortalece o setor de serviços. Então, o caminho nosso para poder melhorar
para esses municípios é trabalhar para o processo de industrialização dessas oleaginosas ou dessas criações que nós temos. Fora daí, nós vamos continuar tendo baixíssimos níveis de arrecadação e apropriação dentro dos municípios. Aí a gente entra numa discussão de competitividade entre estados. A gente tem, pelo menos quem acompanha um pouco da movimentação econômica e para onde estão indo indústrias e o que está acontecendo, a gente está vendo muito se falar de uma região, Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia, né? Que é o que o pessoal está falando, que toda a inovação, toda a grana tem que começar a migrar para essa região. Como é que Goiás pode competir com esse movimento e como a gente pode atrair parte desse capital para o nosso estado? Eu acho que o Goiás precisa casar o programa de incentivo com a inovação. Nós temos que criar mecanismos para a concessão de incentivos articulado e integrado ao processo de inovação. Porque é meio que um prêmio, né, Trindade? Vamos dizer, aquela empresa que investir na melhoria do seu produto, né, ou do seu processo, e isso vai gerar uma produtividade melhor e automaticamente um ganho de mercado, ela tem que ter um plus em termos de pagamento de impostos, certo? Porque se não for assim, eu vou dar um exemplo para você. A lei do bem, desculpe interromper, mas a lei do bem não veio para isso e as empresas não usam no final das contas. Mas veio, mas fica muito assim, eles esperam muito do governo em si, né? Eu acho que se amarrar a concessão do incentivo com etapas de inovação, a gente pode dar um passo à frente, certo? Eu acho que tem que ter um casamento aí. Vou dar um dado para vocês. Em 1999, o ex-governador Marconi, ele quis criar aqui em Goiás um polo calçadista. Nessa época eu estava na Secretaria da Fazenda. E aí a ideia era que Goianira fosse um hub desse polo calçadista. Me lembro direitinho de ter construído lá alguns galpões, né? Alguns galpões para poder dar esse suporte. Só que pensou-se nos galpões, pensou na política, pensou em tudo. Só não pensou na política tributária. E aí deu tudo errado. Por quê? Se você vai montar um polo calçadista, você tem que ter um casamento de quê? Com o setor agropecuário, principalmente com a pecuária, de você ter um tratamento do couro. Então, você teria que ter uma política tributária em Goiás que estimulasse o produtor a cuidar do couro do nascimento do bezerro ao abate. Não é só olhar no curtume lá, vou olhar só no curtume quando... Eu mato esse cara. Não. Né? Você teria todo um processo de cuidado do couro, para você ter couro de qualidade, e aí o produtor, né, o pecuarista, ele teria uma vantagem nesse processo no abate, na hora lá da arroba, né? A arroba do boi, de quem cuidou do couro desde o início até o final, teria um valor, e a outra teria um valor diferenciado. Então não se pensou nisso, né? Então... nós não tínhamos produto de qualidade para poder oferecer. Soma-se a isso, o que aconteceu em Goiás? Você vinha abatia, acontece ainda, né? Abate a res, aí o que você faz? Você tira o couro e põe para salgar. Aquele primeiro estágio, né? Do primeiro estágio para o segundo, que é o chamado wet blue, que é onde o couro pega uma formação azulada, o que você tinha que ter uma política tributária? Que onerasse a saída do wet blue para a Índia, para a Europa, você entendeu? E desonerasse nas cadeias seguintes para você pegar esse couro, transformar em estufado, transformar em imóveis, transformar uma série de coisas para você alimentar essa cadeia. Não, a política tributária de Goiás é o inverso. Você estimula a saída do wet blue e onera para cima. Resultado, a ideia, a concepção de fazer o polo calçadista morreu. Porque nós não temos matéria-prima e não temos uma política tributária. Mas a própria soja sofreu isso muito tempo aqui. Mas a soja tem um problema pior, porque os grandes conglomerados de que agregam valor na soja, Cargill, Monsanto e outras, o que eles querem? Eles querem soja, eles não querem óleo, eles não querem lecitina, eles não querem ração, não querem nada, eles querem a soja em grão. Também foi uma falha
da política tributária em não amarrar Não isso a um percentual. compor um mix falando, eu É. tenho que ter beneficiamento, tenho que ter Exatamente. industrialização. Então a gente precisa mexer nisso, tá? Para a gente ter esses ganhos, senão a gente fica só com a rapa, né? E- O filé vai para fora e nós ficamos com o tacho praticamente esses vazio. últimos dias, falando um pouquinho mais de agro, a gente está vendo um movimento muito forte em relação ao milho no estado de Goiás, que o milho está passando a ser muito rentável para o produtor e obviamente nós temos a área, tá, as safrinhas estão deixando de ser só safrinha, principalmente para quem tem sucalcoleiro, que usa a safrinha como entre safra de plantio de cana, mas o milho voltou a ser bola da vez. Por que está tendo esse movimento em termos econômicos? Porque a demanda no mercado externo, né, de commodities, ela também demanda os derivados do milho e demanda o milho também. Isso vem né? consequência de Ucrânia e Rússia, Sim, por exemplo? Sim, também. Eu acho que porque essa globalização, ela acaba, de certa forma, ela piora por um lado, como é o caso dos combustíveis, que o governo penou muito, e agora que ele está tendo condição de diminuir, né? Combustível eu não vou nem perguntar por que o diesel não baixa em Goiás. Eu não vou perguntar isso. Baixa no Brasil inteiro, mas em Goiás não baixa. Tributação, né? Tributação. Não vou perguntar isso para não me dispor. Eu acho que o mercado externo, né, essa demanda por commodities, ela tem feito com que, em determinados momentos, um ou outro sobressaia dentro desse contexto aí, né? E aí é interessante aproveitar, mas também não pode fazer igual normalmente se faz, né? Porque, historicamente, nós temos um problema no Brasil, não é em Goiás, não. Nós não temos uma cultura diversificada, né? Ou a gente... quanto tá o saco da soja em nível internacional? Tá X dólar, né? Então, todo mundo vai plantar todo soja. mundo. Aí aumenta a oferta, Esquece despenca o café, preço. esquece tudo e vão todo mundo Então, para esse tem sido um complicador também, né? eu tô vendo algumas informações e agora vou sair um pouco da parte industrial, da parte tributária. Você, durante muito tempo, teve atuando em favor da Secretaria de Desenvolvimento Social, Igualdade Racial, Direitos Humanos, Trabalho, que é a própria Secretaria da Mulher, de tudo isso que eu falei. Essa é uma área que Goiás precisa melhorar muito ainda, né? Principalmente a gente, no quando que fala em direitos de trabalhadores, minorias e grupos, a gente tem ainda muita coisa para fazer. Como é que isso está inserido dentro da tua campanha? Bom, a questão social, ela, principalmente no que tange ao menor, é muito problemático, porque você traz todo um problema social envolvendo essa questão da violência. Então, na minha passagem pela Secretaria da Mulher na época e hoje Desenvolvimento Social, nós tínhamos a Secretaria tem aqueles locais que abrigam esses menores para tentar recuperá-los, né? Mas o que eu percebo é que, da mesma forma que acontece com o adulto, né? Que nós temos um sistema prisional e uma política em termos de segurança totalmente atrapalhada, a gente não consegue recuperar o presidiário. Como a gente carcerário nosso é totalmente falido, fracassado, né? Falido, então, fracassado. Então, o que isso se reflete também no contexto do jovem infrator, tá? Porque cria-se teoricamente esses locais para que eles possam se recuperar. Nós temos um em Anápolis muito bom. Eu não sei como que está agora, mas foi montado com uma estrutura muito boa. Me parece que mais uns dois, um em Lusiânia e não sei se é em Jataí, mas nem todos são de recuperação, entendeu? Funcionam mais como depósito de crianças, né? E isso, de certa forma... São ilhas de isolamento, isso, de certa forma, acaba formando pequenos marginais que depois serão os marginais de amanhã. Então, eu tenho na questão social muito mais em função de uma melhor distribuição de renda do que propriamente uma política em si para o social. Eu acho que, na medida que nós conseguirmos melhorar a distribuição de renda no nosso estado,
e mais oportunidades de emprego, mais oportunidades, inclusive, de inserção desses meninos nas escolas, para poder, de fato, praticar esporte, ter outras oportunidades em níveis de cultura, teatro, música, uma série de opções dentro dessas escolas públicas, nós poderemos amanhã ter jovens diferenciados. Enquanto nós tivermos essa concentração brutal de renda que nós temos, você pode pôr a arma mais potente que a gente vai continuar tendo esse, vamos dizer, esse estado paralelo, né? O estado contraventor, dando oportunidades para as nossas crianças, para os nossos jovens, em detrimento do estado normal, que seria o estado legal, né? Então, se nós não partirmos para um processo melhor de distribuição de renda e de oportunidades, dificilmente a gente vai conseguir reduzir esses problemas da área social que nós temos. Já outros pontos da secretaria são importantes. Lá você tem o benefício para o deficiente, né, que é aquele BPC, que é um benefício federal e que a secretaria aplica. O programa Auxílio Brasil, que vem do governo federal, ele criou um ponto bom para os programas estaduais, porque, diferentemente do Bolsa Família e do Renda Cidadã que nós tínhamos aqui em Goiás, quando a pessoa que dependia dele arrumava o emprego, ela perdia, né? Eu acho que a grande jogada do governo Bolsonaro nesse setor foi o quê? Você dá o Auxílio Brasil, primeiro, 400, passou de 180 para 400. No âmbito da pandemia, agora para 600, né? Quer dizer, além de manter os 600, quer dizer, o cidadão arruma emprego, ele continua e ainda ganha 200. Então, você tem um estímulo para trabalhar e não um estímulo para ficar desocupado. Você então, sai de uma vertical assistencialista para uma situação de inclusão pela produção. E estímulo ao desenvolvimento. Então, esse fato do Auxílio Brasil ter essa metodologia, isso vai levar com que os programas regionais, como nós já tivemos aqui o Renda Cidadão, o cartão do... Eu não, acho que é cartão Renda Cidadão mesmo. Eles possam avançar no sentido de deixar de ser meros programas populistas para poder, de fato, integrar. Porque senão, qual que é a minha visão enquanto na área social? Quem é o melhor gestor? É o que aumenta o número de cartões ou que, com o passar dos anos, você diminui o número de cartões? Para mim, o melhor gestor é o que diminui, porque você incluiu. Claro. Quanto mais você aumenta, significa que você está criando um instrumento de manutenção do poder. Quanto maior independência o cidadão tiver em relação ao Estado, Exatamente. Melhor é. Porque nós temos que dar a condição do cidadão exercer a sua cidadania. Ele exerce como? Tendo a oportunidade de emprego, tendo a oportunidade de se capacitar para poder aproveitar aí as vagas que tem no mercado e automaticamente poder tirar do seu sustento, do seu trabalho, o sustento da família. Então, quanto menos cartões, mais inclusão, mais o governo deve ser aplaudido. Eu vejo dessa forma. Agora vamos voltar a falar um pouquinho de grana, que grana sempre é bom, né? O pessoal roda. Turma fala, não vamos falar de dinheiro, mas tem que falar de dinheiro. Como é que a gente faz captação de dinheiro estrangeiro para o estado de Goiás? A gente sabe que tem muita gente olhando para o Brasil como a joia da coroa, usando uma expressão comum, que é todo mundo quer botar dinheiro no Brasil. A política sempre foi um viés que às vezes atrasa, às vezes acelera. Esses últimos anos a gente tem visto propensão dos investidores em voltar a retomar dinheiro, colocar dinheiro aqui com finalidade de investimento e desenvolvimento e não com finalidade de especulação, que é o que aconteceu em épocas passadas. E a gente não quer que esse período volte. Mas como é que a gente vai conseguir isso? Qual é o papel do deputado federal em relação a fomentar, a desenvolver, a apoiar, ajudar, legislar ou criar leis que nos ajudem a isso? Eu acho que o papel do deputado federal e do senador é muito importante nesse meio, principalmente se ele tem uma formação
em economia, como é o meu caso, né? Para você atrair capital externo, a primeira coisa que o país... Vou dar, antes de continuar, eu não me aguento, mas às vezes eu falo, deixa eu dar um exemplo para fazer o pessoal entender. Nós temos aqui em Goiânia 44. Polo... de moda. De moda, gera uma grana, um volume de negócio, é o segundo maior PIB de moda do país. E a gente tem toda uma indústria por trás disso, que vai desde a plantação do algodão lá no campo, É o que eu falei. o tratamento da cadeia inteira, até corte, tintura, formatação de peça, design de peça, até chegar numa roupa moldada, ir para o varejo e cair no nosso guarda-roupa. Toda essa cadeia precisa de grana. E a grana tem que vir de vários lugares. Exatamente. Estou falando isso porque o pessoal tem que entender por que a gente fala em captação de dinheiro. Isso afeta melhores produtos, menor inflação, preço mais competitivo para nós. Exatamente. E aí, devolvo a palavra, perdão pela interrupção. Não, então vamos lá. Para a gente pensar o Brasil depois de chegar em Goiás. Primeira coisa que nós temos para poder atrair capital estrangeiro, nós temos que ter o equilíbrio fiscal por parte do governo, ter ele como meta. Porque quem olha o país, olha como se fosse uma empresa, olha como se fosse uma casa. Aquele gestor que não tem a acuidade necessária para gastar e gasta mais, muito mais do que pode cumprir as suas obrigações, ele tende a gerar uma certa desconfiança para o investidor, seja ele nacional ou externo. Vou dar um exemplo. Nós tivemos aí, quando nós tivemos uma alta do dólar muito grande, logo naquela discussão da entrada do Auxílio Brasil, do financiamento do Auxílio Brasil. Quer dizer, nós temos várias fontes de recursos e uma das principais que eu vejo em nível de Brasil é usar de uma forma mais inteligente os lucros da Petrobras, que são muitos, que principalmente passaram a ser muito bons no governo Bolsonaro, porque até então tinha sido a roubalheira e um prejuízo voltaram danado, a distribuir né? dividendos. Voltaram a distribuir dividendos. Os maiores dividendos entre as estatais, né? Então, usar parte desses... Se tivesse usado parte desses recursos para poder bancar o Auxílio Brasil, nós não estouraríamos o teto. E não teríamos que usar parte dos precatórios que foram contingenciados. E aí, quando se fala em precatório, às vezes a pessoa fala, pô, mas isso aí está usando uma parte. Só que para o cara chegar a ter direito do precatório, ele está há 20 anos na justiça. Até ser transitado em julgado. O nome precatório já é uma coisa feia, né? Já é uma porque coisa parece feia. que é título perdido. Título perdido. Mas aí, quando ele chega na hora dele receber, você joga isso para frente. Então, quando você faz isso, né? Eu estou dando esse exemplo, tem outros. O que quem está comprando título... Isso aí é pedalada. Lógico. Quem está comprando título da dívida pública linkada aí com a Selic ou outro qualquer, com o Tesouro, o que ele vê? Pô, se fez isso com o cara do precatório, depois dele estar 20 anos brigando na justiça, e na hora que chega para ele receber, eu uso esse dinheiro e jogo mais 10 anos, ele pode fazer comigo que estou comprando título do Tesouro. Então você pode ver que naqueles períodos em que o país demonstra menos uma preocupação com esse equilíbrio, é quando o dólar ganha ele sobe muito em relação ao real. E isso cria todo um estrangulamento na economia. Então, eu creio que nessa economia que nós estamos vivendo, dentro do plano real, se nós cumprirmos os 3 pilares do plano real, nós criaríamos uma situação positiva para manter um nível coerente de atração de recursos, que é regime de metas, né? Taxa de câmbio flutuante e equilíbrio fiscal. Esses 3 pilares, para mim, são fundamentais. Porque quando você fala em taxa de câmbio flutuante, você não está intervindo no mercado, né? Quando você fala em regime de meta de inflação, você tem uma preocupação com a inflação para não deteriorar a renda, principalmente das pessoas de baixa renda. E quando você fala em equilíbrio fiscal, demonstra que você tem uma preocupação com que o país... É lógico que o país não é uma casa. Você tem uma dívida, mas a dívida ela não pode superar 80%, 90% da receita, certo? Ou
ter uma participação enorme no PIB, como é atualmente. Então, eu acho que esse é um ponto, tá? Em nível nacional. Soma-se a isso, e uma coisa que o Brasil tem perdido muito, é a falta de marcos regulatórios confiáveis para a gente ter política de Estado e não ter política de governo. Então, nós temos perdido um valor que na Europa, que nos Estados Unidos, que na Ásia, já se pratica há muito tempo e nós não temos, que são as chamadas PPPs, parceria público-privada. Por quê? Porque você faz uma concessão de 30, 35 anos e aí isso fica frágil e um governo que assumiu essa situação, entra um outro e quebra. Então, como que você vai investir? Por exemplo, nós tivemos uma perda em Goiás, quando o Marconi estava no governo, nós estávamos lá, foi idealizada a plataforma logística multimodal de Anápolis. Inclusive tendo um aeroporto de cargas, tendo todo, aproveitando o Porto Seco e tal. Na época, 2012, 2014, estava orçado em 1 bilhão e 300. Então, só poderia fazer se tivesse um consórcio de empresas, certo? Mas aí nós fizemos roadshow em vários lugares, São Paulo, andamos para tudo quanto é lado. Mas você viu o quê? Que o marco regulatório não era confiável. Tanto é que acabou não acontecendo, foi gasto um valor absurdo numa pista do aeroporto de cargas, nem o aeroporto de cargas não foi concluído, o que andou foi justamente o Porto Seco que está ali criando as condições. Então nós poderíamos estar numa situação bem melhor do que nós estamos. Então eu acho que se nós não tivermos marcos regulatórios confiáveis para mudar a política de governo em todo o Brasil para a política de Estado, com planejamento de 20, 30 anos, entendeu? Nós temos que meio que contratar o governador para ele cumprir aquele planejamento, e não cada governador ter o seu planejamento. E uma coisa que eu percebi também ao longo desses 16 anos de governo é que o planejamento esforça para fazer o planejamento do governo, discute com a sociedade, vai e tal, depois você coloca os secretários dentro de uma composição política e cada secretário quer ter a sua ação e pega o planejamento e põe na gaveta. Então nós temos que melhorar culturalmente. Esse documento aqui está muito bom, mas o meu, eu vou fazer o meu, que esse aqui não é o meu. Então precisa melhorar, culturalmente falando, né? Precisamos melhorar os marcos regulatórios e não podemos ter uma política monetária restritiva, porque essa política capitaneada pelo Banco Central, com taxa de juros Selic de 13,75, você está triplicando a dívida pública, né? E o gasto praticamente da receita fica no pagamento de juros. Então, você estimula, do jeito que está aí hoje, estimulando a financiarização em detrimento do setor produtivo. O setor produtivo precisa de crédito. Quando a taxa Selic estava em 3%, o crédito no Brasil tinha uma taxa bem menor. Hoje, com 13,75 de taxa Selic, a taxa de juros subiu muito. Então, você está muito mais criando as condições para a especulação do que propriamente para com Selic mais baixa, ou você tem condição de ter dinheiro no mercado. Exatamente. Você vai captar dinheiro para investir no teu negócio. Hoje o investimento é em carteira. Selic sobe, o dinheiro some do mercado. Ninguém quer investir em negócio próprio. Nós temos que captar investimento para fusão, incorporação, para investimento nas empresas e não para em carteira, que é o nosso processo hoje. Você falou aí de 3 pilares e eu concordo com eles, mas a gente viu que 2 deles, nos últimos anos, por conta de pandemia, uma coisa, por conta... Uma exceção. É uma exceção, mas que também deu uma abertura aos governos estaduais a ter um certo, e aqui eu vou colocar entre aspas, descontrole dos seus gastos. Porque o processo licitatório foi esquecido, estou em estado de emergência, não preciso cumprir com uma série de regramentos que eu deveria cumprir em situação normal. E aí teve gente que fez a coisa um pouco mais pensada, teve gente que tem estados que jogou para a galera e falou, bom, agora eu vou aproveitar. Amazonas e outros. Eu vou falar do meu estado, São Paulo, que andou pintando e bordando, né? Mas a gente tem que ter
passado, estamos vivendo ainda em pandemia, a gente sabe que está numa situação um pouco mais controlada, mas o vírus não foi embora, não deu tchau para todo mundo, continua circulando, variantes existem e podem surgir novas. A gente está num estado de atenção. Porém, a gente não pode deixar de lado, e aí é o gancho que eu quero fazer com investimentos, pandemia e a área da saúde. A gente não pode deixar de lado para principalmente o cidadão, ele tem algumas áreas que ele depende do Estado. Educação é uma delas, saúde é uma delas, segurança é outra área crítica, que para mim são as 3 áreas críticas onde a gente deveria ter um plano estruturado. Como é que como é que está a tua visão em relação à área da saúde? Como é que a gente pode melhorar a área da saúde no Brasil e especialmente em Goiás? Porque quando a gente fala em saúde em Goiás, a gente praticamente está falando em alguns centros que têm uma concentração de equipamentos de saúde. Exatamente. Hospitais, clínicas, etc. Isso precisaria estar mais distribuído de forma equânime pelo Estado e construir mais equipamentos Estado afora. Como é que o deputado federal ele atua nesse sentido? Eu tenho um grande projeto para a saúde. E tem sido, vamos dizer assim... Não foi combinado, hein, pessoal? Senão vocês vão pensar que foi combinado. Tem sido o carro-chefe da minha campanha, mesmo eu não sendo médico. Então, como está a saúde no Brasil? Péssima, né? E a gente vê isso olhando o SUS. Terminal, né? Paciente terminal. Paciente terminal, olhando o SUS. Por quê? Nós temos 75% da nossa população, Trindade, depende do SUS. Então, nós estamos falando de 150 milhões de pessoas, certo? Aonde está o grande problema da nossa saúde? Não está, às vezes, na unidade de saúde, mas no tempo de atendimento. Então, eu vou dar um exemplo para você. Vou pegar as Santas Casas, porque são 2.100 Santas Casas no Brasil, e é a rede que atende principalmente as pessoas mais de baixa renda, né? Não quer dizer que não atenda as outras pessoas, mas atende necessariamente as pessoas de baixa renda pelo SUS, né? E como que está isso? Olha, para vocês terem uma ideia, a receita das Santas Casas, 70% vem do governo federal e 30% dos estados. Os municípios devem fazer convênios, mas muitos não fazem. Manda o paciente para ser atendido sem fazer convênio. Isso principalmente das cidades menores. E aí você pega o estado hoje do SUS, 22 anos e meio sem atualização da tabela. Então, pegando a Santa Casa, numa entrevista que nós fizemos, eu estava na Rádio Sucesso como comentarista, até falei aqui, né? Mas, até para dar uma fonte, entrevistamos a superintendente da Santa Casa de Goiânia. Pasmem os senhores que estão nos vendo e nos ouvindo, o que eu vou falar agora. Quanto ganha um médico nas Santas Casas para atender qualquer um de nós? A consulta. R$ 6,50. Mais barato que um espetinho aí na rua. R$ 6,50. Quanto ganha um laboratório para fazer os exames de cultura, de sangue? R$ 15 pelo SUS. Quanto recebe as clínicas e as clínicas de imagem para fazer uma tomografia, uma ressonância, uma vez que no SUS não faz o PET scan, que é um exame que dá principalmente na área do câncer, né? Que você pega do dedo do pé até no fio do cabelo. Deveria ter, mas não tem. Não passa de R$ 200, sendo que no particular, exames dessa natureza supera a casa de R$ 1.000. Quanto paga-se por um leito nas Santas Casas? Só vou te dar um dado. Eu fiz PET scan ano passado, 8 pau. Pois é. Não precisa nem falar, né? 8 pau. Pois é. A brincadeira. Há muito tempo atrás eu tinha feito uma ressonância, era mil e poucos reais por aí. Então o que é que acontece? Um leito de hospital, R$ 80. E uma cirurgia, por mais complexa que seja, o médico recebe R$ 100. Então o que aconteceu com a saúde no Brasil?
Ninguém quer vender para o Estado brasileiro. Não quer vender para a União, não quer vender para os estados, não quer vender para os municípios. Então, se criou um mecanismo que, para mim, foi a grande enganação, que chama regulação. Essa regulação ela veio para fazer o quê? O SUS é um sistema único de saúde. Acontece em nível nacional. O atendimento é municipalizado. Então, o Trindade está regulado por Goiânia. Foi lá em Aparecida, torceu o pé. Não é uma coisa grave, mas inchou seu pé. Você vai lá na UAPA, você não pode ser atendido porque você está regulado por Goiânia. Ora, você tem um sistema único de saúde e um atendimento municipalizado. Soma-se a isso o fato desses valores que eu coloquei aqui, que as pessoas podem buscar, que vão achar esses valores irrisórios. Isso aí juntou com a pandemia e aumentou muito o represamento de atendimento, seja consultas, cirurgias, exames e tal. Então, vamos supor, precisa de 1.000 cirurgias. Sem contar que todo o tratamento de alto custo ficou parado, né? Precisa de 1.000 cirurgias, libera 100. Então, quem tem um nódulo benigno ou maligno, se apura no começo, tudo bem, mas se você passa 4, 5, 6 meses, aquilo já tomou seu corpo. Então, a saúde de hoje, no Brasil, para atender no SUS, ela está deixando muito a desejar. Então, qual que é o meu... E como é que funciona hoje? Como é que é a estratégia? Vou dar um exemplo com você, é o exemplo que eu dou nas reuniões. Trindade tem uma dor, vai em qualquer pronto-socorro. Chega lá, o médico não tem bola de cristal para saber o que você tem. Aí pede um exame de sangue. Aí começa o calvário do cidadão brasileiro. Para ele marcar esse bendito exame de sangue pelo SUS e voltar na unidade de saúde, não vou nem dizer para o mesmo médico, 3 meses, se não tiver 90 dias, se não tiver pandemia. Se precisar fazer um exame de imagem, mais 8, já deu 11. Se precisar fazer uma cirurgia, de 2 a 3 anos. Morreu quem está em estado avançado, agravou quem estava em estado inicial e as pessoas ficam na mão do governo. Então, qual que é o projeto do economista Júlio Pascoal para a saúde no Brasil? Transformar o SUS num plano de saúde. E é difícil fazer isso? Não. A Constituição Federal determina que 12,5% da receita da União, dos estados e dos municípios sejam gastos com saúde. É o mínimo. Tem prefeito que gasta 30%. Ontem, conversando com o Divino Lemos, senador Canedo, ele gastava 30%. Mas isso é uma exceção. Então, o que está previsto na Constituição é 12,5%. Então, eu estou elegendo 5 pilares à saúde. Hospitais, laboratórios e clínicas, médicos, enfermeiros e administrativos, a manutenção do sistema, SUS e medicamentos. Quando você pega esses 12,5% e divide por 5, você cria dotação orçamentária própria para cada um. E carimba. Com isso, o Ministério da Saúde, independente da ideologia de quem estiver na presidência, terá um recurso para rever a tabela em valores dignos, para poder cobrir o custo e dar um plus para todos eles, acaba com regulação, acaba com fila e acaba com o principal para mim, o cidadão ter que ir atrás de um político, seja um vereador, um deputado, para ter aquilo que é de direito dele, ou seja, um exame, uma consulta, uma cirurgia, de forma gratuita. Então, se nós transformarmos o SUS nesse plano de saúde, em que o cidadão não vai pagar um centavo por isso, porque nós já temos uma carga tributária excessivamente alta, que leva, no final, mais de 40% do PIB, tá? Então, dinheiro tem, precisa é o quê? Ter meta, ter foco, ter controle, ter fiscalização e ter planejamento, para poder fazer com que esse recurso saia do governo federal, chegue na ponta, para poder acabar com todo esse processo. Então, esse é o nosso projeto. E aí você pode pensar assim, mas como que esse goiano vai chegar no meio de 513 deputados e vai conseguir aprovar um negócio desse? Não tendo vaidade e tendo capacitação e articulação. Eu chegando amanhã no Congresso, eu vou na Comissão de Saúde, né? Eu vou dizer, olha, eu tenho uma sugestão para nós melhorarmos muito a saúde no Brasil, mas essa sugestão ela vai ser da comissão. Ela não vai ser do Júlio Pascoal. Quantos deputados federais nós teremos por Goiás? 17. 17. Quer dizer, é possível que os 17 tenham a mesma opinião sobre um tema? Eu creio que nesse campo da saúde, sim, porque
cada um deles representa um grupo de municípios que as pessoas estão vivendo esse calvário, né? Da mesma forma, os que estão lá na Comissão de Saúde representam seus estados. Então, cada um deles vai levar o benefício, no caso, dentro da Comissão de Saúde, cada um deles vai levar o benefício para o seu estado. Cada um deles vai levar essa solução, que vai ser dele também, não do Júlio Pascoal, mas dele também, para os seus munícipes. Então, isso cria uma situação de amanhã a gente ter um projeto dessa magnitude ser um projeto do Congresso para resolver o problema de 150 milhões de pessoas. Eu acho que isso tem um peso grande e a gente pode conseguir fazer isso, né? Para isso, modéstia à parte, eu tenho que me eleger deputado federal com o número 1112, né? E preciso, humildemente, do apoio de todos que estão nos vendo e nos ouvindo. Mas tudo que a gente está conversando aqui, Júlio, ele está atrelado a União faz o seu orçamento. Uhum. E do orçamento da União vem repasses para governos estaduais e municípios. O orçamento, normalmente, ele deveria estar sendo feito de outubro até janeiro, está pronto em janeiro para ser votado e aprovado no Congresso. Começa em junho, né? Já deveria, em junho você manda a lei de diretrizes orçamentárias, depois você faz a LOA em outubro, né? Isso. Normalmente é isso. Aí a gente está num ano que é um ano eleitoral, a gente já tem o orçamento sendo tratado, e aí o ministro da Economia e toda a base do governo está trabalhando para isso, mas vai entrar novos deputados federais lá que não participaram dessas discussões. Exatamente. Como é que isso é tratado e explicando para a gente, né, que está fora desse cenário de articulação política, e para a gente que fica do lado de cá fala, mas o deputado vai para lá e ele está mais do mesmo, já está sendo engolido, não está colocando aquele projeto que eu queria que entrasse. Como é que fica essa negociação? Aproveitando o gancho teu, falando, estarei pronto para negociar com toda a bancada. Nós temos que entender o seguinte, como o orçamento ele é feito no ano anterior ao ano que esses deputados novos entram, então, que ninguém espere no Brasil, não é só em Goiás, essas mudanças que nós estamos propondo para 2023. Porque 2023 estarão vamos dizer assim, na condição de serem feitos aquilo que foi programado em 2022, que não estavam esses deputados, né? Então, eu tenho tido esse cuidado para falar nas reuniões. Eu tenho esses projetos, mas eu vou ter que trabalhar o ano de 2023 para inseri-los no orçamento um projeto de para 2024. 4 anos. Tem que ser sempre um projeto de 4 anos. Porque em 2023, nenhum dos deputados que vão entrar, né, a não ser os que já estão lá e que participaram dessa votação, terão condição de colocar já em prática os seus projetos. Esse ano tem manutenção de base de 1/3 ou não? Para os deputados? Você fala como assim? Vai trocar todo o... em torno de 30%. 30%, 40%, né? Por aí, né? Normalmente é aí. Eu acho, isso que eu acho assim, o político, ele tem que falar a verdade para o cidadão. Então, você tem projetos, mas nós temos os trâmites normais da Lei 4.320/64, que é a lei orçamentária, né? Que não veio de agora, está lá em 64. Então, essas questões que você elabora o orçamento no ano anterior à nova legislatura, então, o primeiro ano da legislatura nova é um ano de você colocar esses projetos no orçamento para o ano seguinte. Então, em 2023, a gente não vai ter mudança. Praticamente não vai ter, porque a maioria volta dos que estão lá e os que entram vão estar articulando para poder colocar suas emendas. Agora, quero aproveitar a oportunidade e dizer o seguinte. Deputado federal e senador são 2 votos importantíssimos. Eu costumo dizer que é mais importante que de presidente. Não, é muito importante. Sabe porque por quê? Tudo passa pelo Congresso. E outra, é o tipo do voto que o cara não pode pegar o santinho no chão. Vou votar nesse aí porque é meu amigo. Não. Você tem que analisar
as propostas desses dois parlamentares, do deputado federal e do senador. Por quê? Porque se ele tiver um bom projeto, esse projeto pode ir para o Brasil inteiro. Mas se ele tiver um mau projeto e for aprovado, isso arrebenta também com o país. Então, por exemplo, eu tenho esse projeto do SUS, né? Tenho o projeto da educação através da PEC, esse do desenvolvimento regional, que a gente quer diminuir a concentração aqui dos 10 municípios para mais, né? Para diminuir. Ele pode ser aplicado também em nível nacional, porque nós temos lá 5.500 municípios, nós não temos 2.000 industrializados, né? Então a gente pode sim criar um programa em nível federal, nos moldes do Pro-Goiás, com benefícios fiscais ou com incentivos, aí articulando inclusive a questão da inovação, porque eu acho que é importante, é uma defesa até da CNI, essa questão do incentivo com inovação, para a gente poder dar uma nova cara e uma nova configuração produtiva no Brasil. Criar condições para melhorar aí a renda dos municípios a partir da industrialização. E sempre procurando valorizar o potencial de cada lugar. É lógico que você pega o Nordeste do estado de Goiás, não é a indústria que vai criar a situação lá. Lá é você criar a infraestrutura para desenvolver o turismo. Você pega, por exemplo, em Niquelândia, nós temos 33 cachoeiras mapeadas, mas que não estão dentro do contexto turístico do município, né? Você pega lá em Cavalcante, no Nordeste, você tem água quente igual em Caldas Novas, mas não tem estrutura hoteleira, estrutura de estradas, de restaurantes, para poder criar condição para você ter um novo hub aí como Caldas Novas. Então, procurar aproveitar o potencial econômico e aonde não tem esse potencial a explorar, trazer investimentos que possam compor dentro desse contexto. Eu acho que com isso aí a gente pode melhorar muito o nosso estado e tudo isso que eu falo, Trindade, é zero de imposto. Nós podemos dobrar a arrecadação do estado sem aumentar 1% de imposto, só fazendo esse processo de integração entre empresas que já estão nos municípios polos com aqueles circunvizinhos que são dormitórios, mas que podem responder por uma cadeia de fornecedores. E aí tem um detalhe: se eu trago uma empresa para produzir os bancos dos carros da HPE em Goiandira, por exemplo, e eu estou com a HPE em Catalão, quer dizer, essa empresa de banco, ela vai ter fornecedores também, que ela vai poder trazer. Aumenta. Então você vai, na verdade, você vai criando uma cadeia enorme, né? Que vai beneficiando os outros municípios. Eu acho que isso é muito importante. Isso é importante, e aí agora eu vou dar um passinho atrás na tua fala, quando você estava falando da vocação de Goiás para turismo e para outras atividades. A gente tem que também colocar nesse contexto, e aí o senador e o deputado federal têm uma participação direta, que são nos tratos ambientais do nosso país. A gente vê, e óbvio, dependendo da esfera, governo federal tem uma atuação, governo estadual tem uma outra atuação, cuidando dos seus mananciais, toda a distribuição e uso dos recursos naturais, e o município tem também uma outra atuação, com coleta seletiva e outras coisas. Mas as políticas públicas, elas têm que estar bem estruturadas quando a gente fala de meio ambiente. E aí, como é que você vê a questão do meio ambiente? Como é que como é que a gente inclui o ESG, que é o ESG de ambiente, sustentabilidade e governança? Como é que a gente inclui isso no desenho econômico? Porque tudo isso está atrelado à vida da indústria, à vida do comércio, à vida das empresas. Eu acho que e a nossa vida, acho que a primeira coisa que tem que ter é reduzir a burocracia. É inadmissível que um investimento que quer vir para Goiás ou para qualquer outro estado, que ele fique para pegar uma licença ambiental de 1 a 2 anos. Porque nós temos que entender que nós estamos num mundo globalizado, né? E que, por mais que
Goiás seja interessante, o Brasil seja interessante, outros países também são. Porque quando a gente Então, fala, vou levar uma indústria para tal cidade, eu tenho que fazer a análise de impacto ambiental. Agora, o grande problema dessas secretarias de meio ambiente é que elas normalmente exigem muito e não têm um corpo técnico para poder atender na velocidade que necessita os investimentos. Então, não quer dizer que as pessoas não são competentes, mas são poucos profissionais para atender um universo de pedidos. Então, a gente precisa escolher dentro do governo... E com baixo uso tecnológico também, exatamente, né? Então, você tem que ter algumas secretarias dentro do governo que são estratégicas para que as coisas aconteçam, né? Você não vai dar, vamos dizer, você pega uma secretaria de cultura, que é importante, muito importante, mas você não pode estruturar a Secretaria de Meio Ambiente menor do que a Secretaria de Cultura, ou seja, ela precisa ter um alinhamento com o planejamento, um alinhamento com a parte financeira do Estado, né? E precisa ter um alinhamento com a parte da Secretaria da Agricultura, ou seja, você tem que ter uma integração no governo. Isso é uma coisa que os 16 anos que eu fiquei em governo, eu percebi que isso falta, não só em Goiás, mas falta, sabe? Normalmente as áreas não se conversam. Nós tivemos um período que o governador Marconi criou as advocacias setoriais para poder dar mais agilidade nos processos que tem que ir para a Procuradoria. Então, a ideia de se criar os advogados setoriais, teoricamente, nós teríamos vários procuradores dentro das várias pastas, né? Então, isso daria agilidade. Rapaz, o que os caras fizeram? Eles criaram, em vez de dar agilidade, eles criaram outra estrutura burocrática para poder segurar as coisas. Então, o controle do controle. Se eu estou aqui e sou, na época eu era secretário adjunto de planejamento, e eu tinha um projeto que precisava andar dentro, nesse caso, do aeroporto de cargas, o advogado setorial que estava do meu lado, só que uma divisão de vidro, em vez dele ter a liberdade de me dar a liberdade de ir lá, discutir o processo com ele, alinhar e fazer a coisa mais... Não, ele tinha que dar o mesmo... eu vou fazer o parecer, eu vou analisar... Aí você tem que fazer aquele mesmo trâmite, como se o processo fosse lá na PGE. Você dobrou o tempo de análise. Então eu vejo assim, primeiro é acabar com a burocracia, tem que derrubar a burocracia. Segundo, você tem que equipar essas estruturas para responder na velocidade. Terceiro, usar, né, e aí usar a tecnologia, porque não dá para ficar fazendo a fiscalização para poder emitir essas licenças do jeito que fazia em 1970, 1980. Tem que aproveitar drone, uma série de coisas aí para poder ganhar tempo, né? E o respeito ao meio ambiente, para mim, é fundamental. Pra você ver, nós criamos aqui na época do Marconi o ICMS ecológico. É uma forma de você desenvolver sem agredir e os municípios terem os rendimentos em função dessa própria opção, né? Como tem Alto Paraíso, como tem próprio Caldas Novas e outros municípios que você não pode depredar a natureza, porque senão você tira toda a riqueza local. Então é preciso a gente casar políticas públicas que protegem, mas criam condição de desenvolvimento. Por exemplo, eu sou extremamente contra queimadas. E lá atrás, lá na época do feudalismo, já se dizia o seguinte, que a melhor coisa é a rotação de cultura. Mas a cultura nossa insiste em queimar. Quer dizer, você vai queimando, até você matar toda a parte positiva do solo e aquilo virar um deserto e ter todo esse processo de assoreamento. Então, assim, nós precisamos avançar. Agora, Trindade, não adianta nada disso se não tiver fiscalização. Os órgãos que são os órgãos de fiscalização, eles não podem ser corporativos e não podem fazer de conta que fiscalizam. Eu sempre dou um exemplo, eu sou do Tribunal de Contas do Estado. E eu faço a crítica ao Tribunal de Contas dura. No período que eu fiquei na ativa, às vezes você tinha um ponto de estrangulamento que deveria ter uma auditoria, por exemplo, na Secretaria da Educação. Levantou-se um problema na Secretaria da Educação. O tribunal abria uma auditoria na Secretaria do Trabalho. Quer dizer, ele está fiscalizando? Tá, mas no lugar errado. No lugar errado. Então, eu acho que nós temos que quebrar essa questão corporativista e é preciso, sim, que tenha uma fiscalização
mais efetiva por parte dos órgãos competentes para que a gente possa acelerar aí o processo de desenvolvimento. Fora daí, nós vamos continuar tendo os mesmos problemas. Tem empresa aqui em Goiás que está esperando licença ambiental há 2 anos. Mas aí o cara desiste, vai embora. Né? 2 anos não tem empresário que aguente, o cara já trocou. Júlio, nós estamos chegando no nosso prazo aqui. Beleza. A gente tem... Se deixar por mim, a gente vai ficar conversando aqui umas 5 horas pelo menos. Mas a gente, na verdade, passou rapidamente pelo teu plano de governo, pelas tuas ideias. Para fechar, eu queria que você sumarizasse ou falasse nas tuas palavras para aquele cidadão que o cara, quando você fala de economia para ele fala, ó, só entenda uma coisa, o salário que entra e o que fica no meu bolso. Para aquele cara que fala, ó, eu quando discuto saúde eu estou querendo saber o tempo que eu perco para ter um exame. Exatamente. Como é que você passaria a tua mensagem para esse público, para a nossa comunidade acadêmica que está começando a estudar, que está começando a sua formação, está começando a entrar na vida profissional, fazer parte mesmo da geração de riqueza do país? O que você fala para esse pessoal que é diferencial da tua campanha, da tua candidatura? Bom, a primeira coisa é você ter uma formação. Você tem que ter uma formação, você tem que ter capacitação para poder ser um candidato a deputado federal, porque, pensa bem, lá são 513 deputados. Não tem nenhum bobinho lá. Tudo é fera, né? Para você chegar lá, porque as coisas no Congresso, elas não se decidem lá no plenário, elas se decidem nas comissões. Isso então é importante você falar, porque nem Romário, nem Tiririca, não tem bobinho ali. Não tem bobinho. Então, você tem que ter formação, né? Eu sempre digo para os meus alunos, dizia aqui na Alfa e digo nas outras universidades, que não basta a graduação, quer dizer, quanto mais se estuda, mais você tem a capacidade de aprendizagem e de conhecimento, de ganhar conteúdo, né? Isso é muito importante, porque para fazer uma discussão dentro de um Congresso Nacional, você tem que conhecer de economia, tem que conhecer de saúde, de direito, de administração, enfim, você tem que ter um conhecimento basicamente de tudo isso, né? E isso só se dá através do acesso à universidade, à formação, né? Então, aqueles alunos que estão entrando, né, não podem estudar para o pai, nem para o tio, nem para pegar o diploma e pôr na gaveta. Eles têm que, desde o primeiro dia de aula, encarar aquilo como sendo o grande investimento da vida deles, porque no mercado globalizado você não concorre apenas com seu colega de escola, você concorre com o mundo, né? E só sobressai os que são bons. Uhum. Os que não são bons, eu costumo dar um exemplo, lá atrás, quando você casava com uma funcionária do Banco Brasil, né? Ou um funcionário do Banco Brasil, e tinha uma graduação, você estava no céu. Hoje, ter a graduação e ser funcionário do Banco Brasil, você está igual a todo mundo, né? Então, a gente precisa ter a educação como um ponto muito importante para que a gente possa dar o passo à frente, para que em todas as carreiras que nós escolhermos, inclusive a política, a gente possa fazer a diferença. Eu acho que isso é fundamental. Conhecimento, eu falo isso para meus filhos. Você pode perder tudo, mas se você estuda, ninguém te toma conhecimento. Meu pai brincava comigo falando, quando eu estava estudando ainda, né? E ele nunca foi de cobrar, porque ele sempre falou, ó, é teu futuro. Teu futuro só tem uma pessoa que vai cuidar, é você. E aí meu pai virava para mim e falava, meu pai, origem alemã, né? Uhum. Bem rígido. Aí ele falava, ó, se você estiver na média, você é medíocre. Se você estiver acima da média, não faz mais que sua obrigação. Se você estiver entre os primeiros, aí eu vou começar a prestar atenção. Exatamente. Eu acho que esse é o caminho, né? Então a gente procurar realmente fazer as coisas com seriedade, entender que a educação é a única coisa que transforma o cidadão, né? Desde o mais que tem menos renda ao que tem mais renda, né?
E só isso vai poder fazer com que a gente galgue as posições que a gente quer, seja na iniciativa privada, seja nos governos, seja no parlamento. E quanto mais pessoas competentes nós tivermos, nós vamos poder melhorar tanto o Senado, quanto a Câmara, quanto as assembleias, né? As câmaras de vereadores. Eu acho que é importante as pessoas de bem, as pessoas corretas, as pessoas honestas e as pessoas que têm conhecimento também emprestar o seu nome para esse tipo de situação, porque assim nós vamos ter um país melhor, um município melhor, um estado melhor e com mais oportunidade para todos. E o último pedido meu é uma mensagem tua e um pensamento para aquele cara que... nós estamos aí há 2 semanas da eleição. Para aquele cara que está indeciso. O que você fala para esse cara? Sai do muro, decide logo, vota em mim. Vou olhar bem para aquela câmera ali, né? Você que está indeciso, eu acho que você tem que pegar esses últimos dias para analisar os programas eleitorais, que é a fonte que a gente tem, né? E ver se aquilo que cada um está falando tem consistência, que pode de fato acontecer. Porque eu tenho uma birra comigo, que eu participo de política há muito tempo. Então, quando a pessoa fala assim, ó, eu vou trabalhar para a educação, para a saúde e para a segurança. Para mim, ele não falou nada. Por quê? Porque... Você e todo mundo, né? Mas porque eu me preocupo, né, ao me colocar como um candidato a deputado, por que eu tenho um projeto de transformar o SUS num plano de saúde? Porque eu sei do problema da saúde e eu estou dando uma sugestão como essa transformação do SUS em um plano de saúde. Essa questão da educação, por que delimitar os 25%? Porque os gestores estão gastando praticamente 90% para construir escolas, reformar escolas, mas esqueceram de valorizar o professor, da capacitação, do investimento no ensino, enfim, na pesquisa, que é o que vai fazer com que a gente passe à frente, né? Essa questão que eu dou, que me preocupa da questão do desenvolvimento do Estado. Quer dizer, nós temos que mudar a configuração produtiva do Estado sem aumentar mais ainda a carga tributária e temos que gerar oportunidade para todos os municípios e não para alguns, né? Então, eu acho que você, eleitor, você tem que procurar ver a capacidade do seu candidato, né? E ver o que ele está propondo, se aquilo é possível ele realmente materializar, e você vai ver isso quando ele fala do problema e põe a sugestão. Falar de forma geral, corre dele que ele não vai acrescentar nada. A mesmice não leva a nada. Então eu acho assim, é preciso olhar, aí olha nas redes sociais, olha, por exemplo, eu tenho um Facebook, eu fiz 31 lives discutindo grandes temas, educação, saúde, cultura, como é que segurança. O pessoal te acha? Como é que eles acham? Júlio Pascoal com CH, minúsculo, .71. Então tem essas 32 lives lá, a pessoa vai poder ver, e em cada uma eu coloco o problema e procuro sugerir a solução. Tem não Instagram quer dizer também, não? Não, Instagram não, só o Facebook. Só o Facebook. Então, eu acho que as pessoas têm que analisar. Olhar a vida pregressa, entendeu? Não ir no oba-oba, não votar porque fulano falou. Não, pode até você considerar o que seu amigo está falando, mas procura analisar realmente aqueles que já estão, como eles agiram, né? Os que não estão, que são novos, o que eles estão propondo e por que eles estão propondo aquilo. Eu acho que isso é fundamental. Número de deputado federal? Eu quero deixar aqui um pedido com muita humildade, tá? Para deputado federal, meu número é muito fácil. 1112. 1112. Júlio Pascoal. Professor Júlio Pascoal. Professor Júlio Porque, Pascoal, economista. na verdade, nos deu uma aula de como a política brasileira deveria estar sendo conduzida. Júlio, obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu tempo. Eu sei que tempo de campanha é ouro, porque você tem que divulgar teu programa de governo para o maior número de pessoas. É um prazer ter tido você conosco aqui na Alfa.
Espero que tudo dê certo, que tudo que a gente comentou você tenha a chance de implementar e que eu tenha a chance de te cobrar, Ótimo. porque isso é o que interessa, é a gente ir depois lá cobrar do nosso representante, acompanhar o que está sendo feito. Obrigado. Deixo 2 minutos para você dar teu tchau aí para a galera. Bom, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade que você me dá. Eu tenho um prazer enorme de estar na Alfa, em todos os eventos da Alfa, em todos os eventos do Grupo José Alves. Para mim, uma pessoa que me deu um caminho, né? E me abriu um caminho. Então, eu valorizo demais tudo que é do grupo. E sempre que eu sou chamado, eu faço com prazer, né? E espero que a gente tenha, nesse bate-papo, né, tenha colocado as questões que possam dar para vocês a condição de nos analisar melhor e poder abrir, né, de certa forma, um caminho para a gente poder vir amanhã a representar todos vocês. Ser sabatinado por você, para mim é um grande prazer e espero ter realmente atendido as demandas que todos estavam esperando da nossa fala aqui. Agradeço muito a oportunidade, deixo um grande abraço, fiquem todos com Deus e, se Deus quiser, estarei lá no Congresso Nacional, representando o Estado de Goiás, representando a Unialfa, representando o Democrativa, né? E representando a Adial Brasil, que para mim faz um trabalho espetacular, tendo à frente uma pessoa da dinâmica do seu José Alves. Maravilha. Júlio, vamos registrar aqui o momento. Fica registrado a passagem de Júlio Pascoal, candidato a deputado federal por Goiás, no nosso AlfaCast. Galera, espero que tenham gostado. Se tiverem questionamentos, dúvidas, vai no Facebook do Júlio, deixa tudo lá, pergunta tudo lá direto para ele. Deixa para ele, dá trabalho para ele também, para ele responder a gente. Posso deixar meu WhatsApp aqui? Pode, claro. Bom, vou deixar meu WhatsApp, quem quiser fazer alguma pergunta ou fazer alguma interação, 62 982 29 4345. Com detalhe, quem responde sou eu. Eu não tenho ninguém para responder. Não tem assessoria, não tem nada disso. Não, eu gosto de responder. Político raiz. Até para valorizar as aí, pessoas, né? É isso aí. Galera, terminamos por aqui mais um AlfaCast, professor Trindade. Democracia, Unialfa, melhoria de Goiás, melhoria de Goiânia, melhoria do país. Vamos que vamos. Tamo junto. Até a próxima, galera.